Otávio Brandão. Toda a história de um povo principia pelo mito. Toda a gênese se moldura na lenda. Mas no Brasil há uma tentativa de destruição da lenda e da memória, da história do Brasil. Um historiador americano disse numa entrevista, muitos anos, à revista Veja, nos Estados Unidos nós escrevemos a nossa história a partir do que deu certo. Vocês escrevem a vossa história a partir do que deu errado. A história do Brasil é a história dos nossos fracassos, das nossas deformidades, da nossa morbidez, dos nossos erros, das nossas fraturas. Essa é a história que prevalece hoje. Não é a história que eu aprendi, não. Isso aqui tudo que está sendo dito aqui, eu vi no curso primário, nos manuais do curso primário, lá da periferia da periferia. Porque se o Brasil é a periferia, Alagoas é a periferia do Brasil, a minha cidade é a periferia de Alagoas. Eu fui alfabetizado numa escola rural, mas você aprendia quem era Sora Joana Angélica, quem era Maria Quitéria. A professora dizia, faça aqui na efeméride uma história do Castro Alves, do Rui Barbosa, do Tamandaré. Nós aprendíamos a respeitar a história do nosso país. Hoje não. É a destruição da nossa memória que está em voga. Eu tinha medo da celebração da nossa independência. Falava com o meu amigo professor Cardim, embaixador Cardim, de o Cardim, ou nós tomamos a iniciativa, ou nós vamos ter uma anti-celebração. E se tentou. O historiador aí escreveu uma história para demolir o patriarca. O patriarca não foi nada. Só faltou dizer que ele era semiletrado, analfabeto, incompetente. Que é autoritário, todo mundo sabe. A essa altura, eu não sei se na época isso era um defeito ou uma virtude. Como era que se enfrentar uma situação daquela? Sem um pouco de autoridade, vamos dizer autoridade. Como é que fazer a independência de um país? Sem uma energia mobilizadora, de espírito. Então, o patriarca, uma historiadora, uma filósofa, consagrada, respeitável, autora de vasta obra da USP, de esquerda, escreveu vários livros. Nos 200 anos, nos 500 anos, aliás. Ela escreveu um livro sobre os 500 anos, no ano 2000. A última frase do livro dela, eu li o livro. A última frase é, não valeu a pena. Eu disse, então eu acabei de chegar à conclusão que eu não valo a pena. Claro, eu sou a consequência desses 500 anos, dessa civilização que se construiu no Brasil. É isso, não valeu a pena. Essa é a conclusão de uma professora que forma a cabeça de muita gente importante por aí afora. Que tragédia! A moda agora é confrontar o país com a sua história. Nós não somos mais o país de Darcy Ribeiro, de Gilberto Freire, nós não somos mais uma nação miscigenada na cultura e na alma, uma nova etnia lavada em sangue indígena e africano, como disse o Darcy Ribeiro. Não, agora nós somos descendentes de europeus e africanos, brancos e pretos, lutando por um espaço que não reconhecemos como uma pátria, como um país. É isso que nós vivemos hoje em dia. Isso tudo financiado com dinheiro farto de fundações, universidades europeias. Um amigo meu, pesquisador respeitável, intelectual respeitável, diz, Aldo, eu fui na Fundação Ford, e lá disseram isso, nós temos alguns milhões de dólares para provar que vocês são um país racista. Uma diplomata, minha amiga, disse, não, há um esforço muito grande para quebrar essa empatia do Brasil com a África. Nós vamos provar que o racismo de vocês é pior do que o americano, porque o americano é assumido, é institucional, de vocês é disfarçado. É isso que está em curso no Brasil, enquanto nós fazemos o esforço de celebrar esses 200 anos. Não é apenas a destruição material do país. A destruição material de um país você recupera. A França recuperou, a Alemanha, a Rússia, o Japão, foram
destruídos por guerras e se recuperaram. Mas se você destrói a identidade, a memória, a cultura, como você se vê, você destrói o programa que te criou, tá certo? Se você destrói o programa, você não sabe mais quem é. Se você destrói a sua identidade e a sua memória, nós somos um país mestiço, miscigenado, como disse o Darcy Ribeiro, em tudo. Em tudo. Na literatura, quem são os grandes personagens de Graciliano Ramos, de Euclides da Cunha, de João Guimarães Rosa? São os mestiços, os sertanejos, os vaqueiros, os jagunços. É essa a nossa literatura. A nossa religiosidade é mestiça, a nossa culinária é mestiça, a nossa música é única. Desse encontro civilizatório de africanos com europeus, com portugueses, nós criamos essa música. O gênio das nossas artes plásticas, o Michelangelo do Barroco, que encantou a Europa, é um mulato, o Aleijadinho. Os jovens que desfilam nos campos de futebol são uma expressão desse Brasil. Portanto, os 200 anos da nossa independência, prezado deputado Henrico Mizassi, é uma oportunidade que se abre para a celebração, para a comemoração, para a homenagem, para o reconhecimento da história, que também querem destruir, mudar nome de rua. Por que é que você põe nome nas ruas? Você vai numa cidade do interior, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Alagoas, você encontra lá Rua Floriano Peixoto, Rua Castro Alves, Rua Soro Joana Angélica, Rua Maria Quitéria. Isso não é por acaso. Isso é para que nós nos familiarizemos com esses personagens, reconhecê-los no seu exemplo, na sua renúncia pela causa da construção do nosso país. Quando você celebra Maria Quitéria, você celebra as suas virtudes, as suas qualidades, o seu patriotismo. Isso é educativo para as novas gerações. Como é que você educa uma criança? E colocar, no momento também, o desafio de retomar esse processo, de não deixar o Brasil, ou que uma parte do Brasil destrua a memória e a história do Brasil. Podemos permitir que isso aconteça. E um bom começo é a história. Porque agora, recentemente, a revista Foreign Affairs divulgou uma edição especial sobre como retomar o ensino da história nos Estados Unidos. E o presidente da Associação dos Historiadores Norte-Americanos dá lá uma entrevista e diz isso. Precisa retomar a história dos Estados Unidos, porque a história é que dá sentido à nossa existência. O que é que nós somos? É a história do Brasil que dá sentido à existência de nós como brasileiros. Por que é que nós comungamos um território? Uma base física comum, um lar nacional comum, que muitos países não alcançaram até hoje. Por que é que nós comungamos a cultura, a língua? Convivemos com os nossos regionalismos, mas sem negar a coesão nacional e a identidade nacional. Eu creio que esse é o desafio